Mais uma vez, glória a Deus. Pegue a sua lição de hoje. Vamos falar da nona qualidade do fruto do Espírito, temperança, que nada mais é do que domínio próprio. Vamos lá, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é, o que é? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Vamos mais uma vez? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Para isso, eu começo falando de Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu dono, e o asno o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Por que começamos falando assim, irmãos? Porque a gente precisa conhecer Deus, para que diante de qualquer situação, por mais difícil que seja, a gente não perca o controle, que a gente tenha o domínio próprio, esperando aquilo que Deus é capaz de fazer. Operando Deus, quem impedirá? Espere Deus operar, espere Deus fazer o milagre. Eu sempre falo, quando o missionário faz as orações, que ele fica ali buscando o milagre, cadê o milagre? Quem foi que recebeu o milagre? Vai lá, procura o mal, procura a doença. O que ele está fazendo? Ele está ensinando você a esperar em Deus, que Deus está operando. Só que existe um tempo para Deus operar. As coisas não acontecem num estalar de dedos. Não acontece assim. Uma pessoa vai para uma mesa de cirurgia, ela tem que esperar o tempo, tem a anestesia, tem a ação do médico, né, de fazer a cirurgia. Dependendo do mal, da doença, da gravidade do problema, às vezes são horas. Eu estava vendo aquele testemunho da esposa do pastor Ayrton, lá de São Paulo, que foram 8 horas a cirurgia, era um tumor na cabeça. 8 horas a cirurgia. Eu falo que Deus, para criar os céus e a terra, levou aí um dia. Foi a tarde, a manhã, o dia primeiro, que Deus criou os céus e a terra. Põe lá para mim, Gênesis capítulo 1, versículo, acho que é o versículo 2 ou versículo 3, Dudu. Põe para mim aí, por favor. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro, para fazer a luz, para fazer separação da luz e das trevas. Olha só, irmão, para separar a luz das trevas. Não sei como é que é isso, nem faço ideia de como é separar a luz das trevas, de como estava essa mistura, porque se separou porque estavam juntas, se separou porque estavam juntas. Aí Deus separa a luz das trevas. Foi um dia. Agora, um dia que nós conhecemos para nós seres humanos, que um dia tem 24 horas. Então vamos entender, dentro dos nossos limites, que demorou 24 horas para Deus separar a luz das trevas. Eu pergunto para você, foi fácil? Hein, igreja? Foi fácil separar a luz das trevas? Foi assim? Não foi assim. Foi à tarde e amanhã o primeiro dia. Se levar em consideração que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, se então a gente levar em consideração que seja no tempo de Deus, levou então quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. Eu estou nessa terra tem 57.
57 anos e parece que a gente vive a vida toda. Não foi assim. Deus está operando na sua vida, irmãos. Deus está fazendo um milagre grande na sua vida. Se coloque na mesa de cirurgia do Espírito Santo de Deus, porque Deus vai operar em você em nome de Cristo. E você precisa conhecer esse Deus. Não, eu confio, vou esperar, porque a Bíblia está dizendo: o boi conhece o seu dono, e o asno no estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada. O meu povo não tem entendimento, e por falta de entendimento o povo sofre. João 1,11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O próprio povo dele não recebeu ele. E Oséias 6,3: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é o nosso objetivo, irmãos, enquanto estivermos aqui na terra: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E vai passar anos, como tem passado para mim, passado para você, que a gente vai estudar de Deus e não vamos conhecer Deus na sua totalidade. Mas é nossa obrigação buscar, procurar conhecer mais de Deus e da vontade dEle para a nossa vida. Aí vamos viver uma vida de bênçãos em o nome de Cristo. Quem crê nisso, fala graças a Deus. Isso é para aqueles que dizem que conhecem a Deus, que acreditam nele e agem como se não conhecesse. Talvez estejam buscando menos dele e mais das outras coisas, aquelas que Jesus disse que lhes seriam acrescentadas, mas para aqueles que buscam primeiro o seu reino e a sua justiça. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto disso, porque o que se tem que buscar é o reino de Deus e a sua justiça. Coisas não se buscam, coisas Deus, Ele acrescenta. Digam graças a Deus, irmãos. Você não busca coisas, você busca o reino. Estamos aqui para o reino, buscar o reino de Deus. Não viemos nem aqui para pedir, porque se eu busco o reino de Deus e a sua justiça, Deus me dá o que eu preciso. Não deixa faltar. Jesus falou: olha para as aves dos céus, não semeiam, não cegam, contudo não lhes falta nada. Qual a preocupação que tem o passarinho, filho do passarinho de comida? Acha uma minhoca, vai lá e traz, não falta. Eles não crescem preocupados se amanhã vai ter comida, se não vai ter. Eles não perdem a noite de sono, a gente perde, não acreditando que Deus está cuidando de nós. Deus vai cuidar de você. Digam graças a Deus. Você precisa conhecer esse Deus. O Deus que cuida daquilo que é dele. Busque o reino, irmãos. Busque a justiça de Deus. Não se preocupe com coisas. Coisas Deus vai acrescentar na sua vida em o nome de Cristo. Não podemos ser lerdos, vagarosos, lentos. Diz aqui a Bíblia Sagrada: e todo aquele que luta. Tem parte que está em destaque, porque é o meu conhecimento, tá? Então, o texto todo está assim, ó. O versículo, e todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas. Todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma corruptível. Mas aí tem o que eu acrescentei, vamos lá. E todo aquele que luta, ou seja, e essa luta é travada no âmbito espiritual. Eu lembrei aqui que Davi trouxe o gigante para o mundo de Deus. Se o Davi trouxesse aquela luta para o âmbito natural, ele conseguiria? Não, porque ele era um garoto, ele era franzino, o outro não, era experiente na guerra. Se o gigante Golias caísse em cima de Davi, matava Davi. O que o Davi fez? Levou para o âmbito espiritual, onde eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
É para lá que você tem que levar a sua batalha. Não traz para o mundo material, natural, que aquele diagnóstico médico vai vencer você. Que aquela ação do demônio no casamento vai acabar com o seu casamento. Leva tudo para o mundo espiritual, onde você pode tudo. Digam graças a Deus. Quem está entendendo falar graças a Deus, irmãos? Leva para lá, irmãos, é lá que você é forte. É lá que você é imbatível. Lá você pode dizer como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas. Todas, 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 não poucas, não algumas, todas as coisas naquele que me fortalece. Exerce domínio próprio em todas as coisas, ou seja, em tudo se domina, principalmente diante da situação adversa, ele tem equilíbrio. Não é mole, irmãos, não é fácil. Estando no corpo, nesse corpo, e vem algo que é uma batalha espiritual, e a minha carne treme, se assusta, e eu tenho que vencer isso, eu tenho que lutar contra aquilo que o meu corpo está ouvindo, vendo, sentindo. É batalha espiritual. Como o Senhor disse, é a luta do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. O espírito está pronto, disse o Senhor, mas a carne é fraca. Então você tem que ter esse equilíbrio, essa habilidade de Deus, que é o domínio próprio. É no mundo espiritual você contar até 10. Que a vontade que dá é sair correndo, é se desesperar, diante de uma ameaça, é você partir para cima. Mas você vai e conta até 10, espiritualmente falando, tá, irmãos? Isso aqui é espiritualmente, é você se apegar à palavra de Deus. Se apegar àquele ensinamento que Deus trouxe para você em nome de Cristo, como você está recebendo esse ensinamento nesta hora em nome de Cristo Jesus. Paulo dizia que os que corriam no estádio, na verdade todos corriam, mas somente um levaria o prêmio. Quem? O mais equilibrado, mais centrado, mais preparado, pois no percurso tem de superar obstáculos, dificuldades, dores, cansaço, etc. Tem que ter domínio próprio. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Põe na NTLH também, Dudu, por favor. Por favor. 9, 24 de 1 aos Coríntios. Põe na NTLH, por favor. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Olha só essa parte agora. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Irmãos, numa corrida, na hora da largada, é sair em disparada que vai fazer você ganhar? Sair na doida? Tudo ali tem estratégia. Tudo ali tem estratégia. Numa ação silvestre, né, tem um percurso lá, um trecho, que é de subida. Se o cara não correr pensando nesse momento que é de dificuldade, e ele não guardar energia para esse momento, ele fica para trás. Quando não, nem consegue terminar o percurso. A Bíblia está dizendo que você tem que correr de tal maneira que você ganhe o prêmio. Não sai que nem o louco. Corra com sabedoria. Ande na palavra de Deus com inteligência. Viva a sua vida com Deus com sabedoria para chegar. Porque só assim que vamos chegar em nome de Cristo Jesus. Tem que ter um domínio próprio do corpo, daquilo que você determinou, daquilo que você apresentou para Deus em o nome de Cristo Jesus. Então não é só sair correndo. Ô meu irmão, não é só orar. Eu estava ouvindo um missionário agora falar. Às vezes a pessoa está orando, e aquele monte de repetição de palavras que não adianta de nada. É orar com sabedoria.
Orar, a Bíblia até ensina que primeiro você vigia, depois você ora. Primeiro você vigia, fica atento, fica esperto, depois você ora. Não é orar por orar, não é porque eu orei e Deus tem que fazer. Não, agora você tem que caminhar de acordo com a palavra de Deus. A palavra tem que estar junto de ti, na tua boca e no teu coração. Em o nome de Jesus Cristo, falem graças a Deus. E por isso mesmo, vós empregando, isso aqui é 2 Pedro 1, versículos 5 ao 7. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, que é o zelo, acrescentai à vossa fé, que é a certeza, o quê? A virtude. Você viu isso aí? Acrescenta, você, com a sua diligência, o zelo, o cuidado que você tem, acrescente à vossa fé, que é a certeza, a virtude. O que é a virtude? Hábito de praticar o bem. E a virtude, a ciência. O que é a ciência? A soma dos conhecimentos práticos que servem a determinado fim. Aí você acrescenta à ciência o domínio próprio. E ao domínio próprio, você acrescenta a perseverança, que é a constância, é não desistir, aquele ritmo que você vai mantendo, em nome de Cristo Jesus. Você não perde o ritmo, você não acelera demais, nem anda de menos, você mantém o ritmo, digam graças a Deus. E a perseverança, você acrescenta a piedade, que é o apego às coisas de Deus. Tem gente que não tem apego às coisas de Deus, tem mais apego às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Aí entra o zelo, esse cuidado. Não, vou fazer aquilo que agrada a Deus, eu quero fazer aquilo que realmente deixa o meu Deus feliz. Eu sempre falo isso aqui, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Cada um na sua. César tem o seu direito, Deus tem o seu direito. Não estou dizendo que você tem que deixar de dar a César. Não, a César o que pertence a ele, você tem que dar. Semana de trabalho, você tem que dar a César o que é de César. Você não pode ficar ali cozinhando o galo, como diz o outro. O chefe não está, você não faz nada. O chefe aparece, você pega tudo para fazer. Não, a César o que é de César, mas a Deus, ele vai cobrar. Cadê a confiança de Deus em Deus? Cadê a sua confiança na palavra? Ele vai cobrar isso. Cadê a confiança? É o que vimos lá em cima. O boi conhece o seu dono, e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada, o meu povo não tem entendimento. Fazemos tudo para César, até com medo, porque se César pegar, ele pune. Mas não fazemos para Deus. São tantas coisas que a gente vê no dia a dia, né? E a atitude de algumas pessoas, que a gente fica falando, meu Deus, essa pessoa não conhece Deus. Ela não sabe nada. O livramento que Deus te dá, ele merece a glória. Ele merece o seu louvor, o seu respeito. Então dê a Deus a glória que lhe é devida, em o nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, por isso mesmo, vós empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a perseverança, ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, que é o amor ao próximo, e a fraternidade o amor. Que esse amor aqui
é o amor de se dar, de se entregar como Jesus se entregou. Não é beijinho no rosto, abracinho apertado, não. É o amor de você dar Jesus para as pessoas. Foi a primeira lição que nós tivemos aqui, é o amor de se entregar, de se dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É esse amor aqui. O amor entre os irmãos é uma coisa que deve haver, essa alegria entre nós, em nome de Cristo Jesus, mas a fraternidade você tem que unir com o amor. O amor de, se ele estiver errado, falar a verdade para ele, em o nome de Cristo Jesus. Se ele não estiver num caminho legal, tirá-lo de lá com a palavra de Deus. Isso é o amor de se dar, de se entregar. Foi o que Jesus fez pela humanidade. Ele nos amou tanto que morreu por nós. É esse amor, de se dar, de se entregar. Não digo de morrer, porque já morreu por nós, Jesus, mas de você fazer alguma coisa e depressa, em o nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Domínio próprio para não sucumbir diante de uma tragédia. Isso aqui está lá em Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Diz assim: palavra de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, tem tradução que fala a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Aí vem a parte principal. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. Porque a outra tradução, põe para mim a outra tradução da RC, para mim aí, Dudu, só esse versículo 4, por favor. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui diz que continuei a jejuar. Então, qual é a situação aqui? Preste atenção, em nome de Cristo Jesus. Primeiro, irmãos, você precisa estar na fortaleza, na palavra de Deus. Ela é a nossa fortaleza, é o nosso lugar forte. Você precisa estar nela. Por quê? Porque, às vezes, irmãos, o peso vai vir para cima de nós. Mas para quê? Para nos derrubar? Não, porque nós somos as pessoas que podem resistir a essa situação, que tem a força de Deus para passar até por aquilo, para passar por aquela situação. E o Neemias estava na fortaleza quando ele perguntou como é que estavam os irmãos. E a notícia não foi boa, a notícia foi dizendo que estava tudo destruído, as portas derrubadas, queimadas a fogo. E aquilo ali foi um impacto muito forte para Neemias, que a Bíblia diz que sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Uma atitude normal, natural de ser humano. Nós temos isso não sai de nós. Só que nós não podemos nos deixar levar pelo sentimento. Não deixar com que o sentimento sobreponha a vontade de Deus na nossa vida. Não é largar de mão, falou, agora já era, está tudo destruído, não sei mais o que eu faço. Não, aí vem o domínio próprio. A Bíblia diz que ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias, quer dizer, o tempo foi passando, nada disso resolve. Chorar não é a solução, crer é a saída. E às vezes a gente está perdendo muito tempo em lamentações do que em ação de fato para resolver aquela situação. Então ele se assentou, chorou, se lamentou por alguns dias, o tempo passou. Só que a Bíblia Sagrada diz,
e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Não é só jejuar e orar que às vezes precisa ser feito. É você manter uma constância, perseverança, continuidade. Às vezes não é assim tão fácil como a gente pensa. Eu coloquei esses dias aqui o testemunho dessa esposa do pastor Ayrton, que é um testemunho de 14 minutos, eu não vou colocar para você agora, porque é muito tempo. Mas você vê o período de luta, de oração, de constância, de trazer sempre a palavra de Deus à tona no coração. Não é esquecer dela, não, é o tempo todo estar lembrando da palavra de Deus para vencer aquela situação difícil em o nome de Cristo Jesus. E Deus fez um milagre. Deus fez um milagre, irmãos. Deus é Deus poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, se assentar, chorar e se lamentar é normal, mas não é solução. Estive jejuando e orando. Você faz a coisa acontecer pela palavra de Deus. Foi a partir daí que ele começou a se levantar e foi ele o responsável da reconstrução dos muros de Jerusalém. É o que nós precisamos fazer. Ficar chorando, se lamentando, sentadinho, sem fazer nada, de braços cruzados, não vai resolver de nada. Agora, se você arregaçar as mangas espirituais, eu vou buscar a Deus, eu vou colocar minha vida no altar, Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar você. Falta em nós esse domínio próprio de você, naquela situação, ter um autocontrole. Que às vezes a gente não tem num trânsito, que alguém faz uma besteira, a gente perde a cabeça e resmunga, retruca, buzina. Eu estou falando isso porque eu faço isso, irmãos. Misericórdia. Teve uma vez que eu estava com um rapaz do meu lado assim, a pessoa passou na frente, aí eu falei, brincadeira, né? Aí ele falou, passou, só falta a pessoa abrir a janela e falar assim, ô pastor, é o senhor? Eu falei assim, sou eu, irmã. Sou eu. Corre o risco? Corre, né, irmão? Corre o risco. Aí, se acontecer, eu falei, ei, irmão, me desculpa, eu sou falho, eu sou falho como qualquer pessoa. Mas, uma vez um cara falou isso a mim, a gente tem que guardar uma mágoa que nem no coração, o tempo que a gente tem raiva de uma pessoa no trânsito, porque só dura na hora. Depois a pessoa vai embora, você nem lembra mais dela. Nem conhece a pessoa. E às vezes a gente fica assim com o irmão para sempre, está amarrado em nome de Jesus, limpa o coração em nome de Cristo. Então precisamos do domínio próprio, amém, Jesus? É mais uma qualidade do fruto do Espírito, é a nona qualidade, mas não tão importante ou menos importante que as outras oito, as oito anteriores, ela é tão importante quanto elas, e a gente precisa buscar de Deus. Ainda no finalzinho aqui fala sobre o domínio próprio de Jesus diante da tempestade, que está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, que você pode ler depois, olha lá, e naquele dia, sendo já tarde, põe para mim, Dudu, disse-lhes, passemos para a outra margem, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Isso aí é tremendo. Isso aí é tremendo. Como é que pode uma pessoa, a gente com uma goteira, não dorme? Um barulho de goteira, a gente já acorda. A gente tem levantado com a minha esposa 3 da manhã para fazer oração. Aí, depois da oração, eu estou tentando dormir e o chuveiro começou a pingar. Pingar, e eu falei, tem alguma coisa pingando. Até
Pastor Daniel, que é o meu socorro na hora que acontece os negócios desse, hein, pastor Daniel? Aí ficou pingando o pastor Daniel, sabe? Ficou pingando, mas depois parou. Começou a sair água assim, aí falei, não conseguia dormir, barulho. Aí eu falei, como é que Jesus consegue dormir num barco agitado pelas ondas, numa tempestade, num temporal, e ele dormindo na popa do barco numa almofada? É muito controle, irmãos. É muito controle sobre a situação. Que você não deixa aquilo tirar a sua paz. A gente tem que aprender muito com o Senhor Jesus. E precisamos conhecer, conforme vimos lá no comecinho, vamos lá, o boi conhece o seu dono, o asno, o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É a nossa mensagem, irmãos. Vamos buscar de Deus, conhecer mais de Deus, nos fortalecer nele e pedir a Deus essa nona qualidade do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Que Deus fale mais no seu coração. Vamos aplaudir Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo,